Evangelho de Marcos, capítulo 4. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava muitas coisas por parábola e dizia na sua doutrina: Ouviu, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nela não nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo do sol queimou-se, como não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos sufocaram, não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E produziu 30, 60 ou 100. E disse: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quando se achou só, que estava junto dele com os 12, interrogaram na cerca da parábola. E ele disse: A vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora todos estão coisas que dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse: Não percebei as parábolas, como pois entenderei todas as parábolas? O que semeia a palavra, os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo ele ouvido, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma forma que recebe a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporão, depois sobrevindo tribulações, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou são os que recebem a semente dos espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando sobre qual a palavra fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem, dão fruto, 30, 60, outro a 100 por um. E disse-lhe: Vem porventura a candeia para se meter debaixo da alqueira ou debaixo da cama? Não, vem antes para ser colocado no velador. Porque nada é encoberto que não haja se manifeste, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E disse: Atendei aos que de ouvir, com a medida com que me medido, vos medirão a voz. Sei-vos acrescentado a voz que ouvis. Porque é o que tem se lhe dado, e o que não tem, até o que não tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Então dormisse e levantasse à noite e dia, a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último um grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mexe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que semelharemos o reino de Deus, ou com que parábola representaremos? É como grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, que cria grande ramo, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas como essa, lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Sem parábola nunca falava, porém tudo declarava para falar aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse: Passem para o outro lado. E deixando a multidão, levaram consigo. Assim, quando estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a vós, Senhor.